A foto de samurais no Egito que parece falsa, mas não é. O que um grupo de samurais faz em frente à grande esfinge de Gizé em 1864. Não se trata de uma montagem, é uma imagem autêntica do período final dos shogunatos do Japão feudal. Bom, pelo menos quando eu penso em samurai e faraó, eu acho que eles estariam brigando um com o outro, mas não é o caso dessa foto aí, né? E estariam brigando um com o outro, preferencialmente depois de entrar na máquina do tempo, né? Porque a gente pensa isso muito deslocado em termos temporais, né? Que história é essa? O que está acontecendo aí nessa foto? Faraó, esfinge. A esfinge, mais ou menos 2500, 2600 AC. Samurais, quando exatamente começa, quando exatamente termina, e 1864. Então, pois é, então vamos ver a reportagem aqui. Realmente a foto é autêntica, né? Não é IA, nesses tempos de IA é complicado, mas essa foto é uma foto real de samurais no Egito, tá? Então essa é a mistura do Japão com o Egito, né? Vamos ver aqui. Detalhe, essa voz adicional que vocês estão ouvindo aí é de um amigo meu que estava comigo no Egito agora em fevereiro, na viagem que a gente fez, e eu convidei ele para comentar essa notícia comigo e fazer outros conteúdos também que devem sair em breve no canal, tá? Então não estranhe a voz dele. Outra coisa é que vocês devem estar pensando assim, finalmente o cara tá com outra roupa que não é Insider, né? Porque essa aí tá mais esportiva e tal. É Insider também. É a Insider Sporty, que é excelente, é antimicrobiana, é anti-odor, tem proteção UV 50+, evapora muito rápido o suor, né? Ajuda a manter a temperatura corporal. Então, se você estiver assistindo esse vídeo no dia 2 de abril ou 4 de abril, aproveita que no site da Insider vai estar com 10% de desconto pagando no Pix, e com o meu cupom estranho vocês conseguem descontos lá, como sempre, beleza? Então mesmo se não for comprar, abre uma aba aí, dá uma scrollada só para dar um engajamento, já ajuda bastante o canal. E é isso, dito isso, vamos lá pro vídeo. Inclusive aqui diz, né? Antônio Beato, e já entra outra matriz aqui, né? De repente um europeu, aparentemente. E esse fotógrafo, ele fotografou outras pessoas também, que a gente pode comentar mais pra frente. Fotografou outras pessoas, sim. Figurões, que nós brasileiros estamos acostumados a essa imagem. E quem já pensa nos brasileiros assim, com a projeção, né, que geralmente aparecem associados a figuras internacionais, já pode ter uma suspeita aí, onde a gente chega lá. Mas Antônio Beato imortalizou os membros da missão Ikeda em 1864, ao lado da grande esfinge de Gizé, que não precisou de ninguém para ser imortalizada, né? Ela tá aí até hoje, né? Os samurais todos passaram, né? Que Deus os tenha, durante sua viagem à Europa. Mas o que eles estavam fazendo aí, então? Se eles não estavam combatendo faraós? Pois é, missão Ikeda, né? O que é essa missão Ikeda? Então, em 1864, vários samurais japoneses foram fotografados diante da grande esfinge de Gizé. A cena hoje é desconcertante. Guerreiros do Japão feudal, com suas espadas tradicionais, posando diante de um monumento milenar no deserto do Egito. À primeira vista, a imagem pode parecer improvável, sobretudo em tempos de inteligência artificial e imagens falsas. No entanto, longe de ser uma montagem rara, a fotografia é autêntica e registra um episódio pouco conhecido, ocorrido no momento de profundas transformações políticas no Japão. Interessante, porque na hora que eu vi essa reportagem, eu achei que ia ser uma imagem falsa mesmo. Uhum. Mesmo com a chamada dizendo que não era falsa, de tão improvável que essa sobreposição de Egito antigo com o imaginário que nós temos de Japão feudal. Não, e isso está complicado em reportagens de assuntos históricos, porque muitas vezes a reportagem é real e os caras põem uma foto de IA para ilustrar. Tipo assim, encontraram uma pirâmide no Peru. E aí eles põem uma imagem que não tem nada a ver, não é o monumento. E você clica e realmente encontraram, tem um trabalho, mas não é aquilo que eles estão mostrando. Mas enfim. Mas essa reportagem é séria. Essa é real. Essa é real. A cena foi registrada durante a viagem da chamada Missão Ikeda, a segunda expedição diplomática japonesa enviada à Europa. Tá, então olha só. Uma expedição diplomática japonesa enviada à Europa. Então os caras são de passagem pelo Egito, aparentemente, né? A delegação partiu em 6 de fevereiro de 1864 por ordem do shogunato Tokugawa, a ditadura militar que governava o Japão durante o período feudal. E você tem alguma ideia, assim, de qual que eram as ambições dessa missão? Qual que era o ímpeto dessa comissão de samurais? Então, o que eles estavam em busca? Eu acho que eles falam um pouco aqui na reportagem, então dá pra gente seguir e comentar, mas tem para entender esse negócio de samurais e tal, quando que começa, quando termina, isso é importante. Mas eu acho que, como na sequência da reportagem que já está escrito aqui da política de isolamento aos portos abertos, que tem a ver com o propósito da missão, acho que a gente pode ler mais um pouquinho.
E aí segue aqui, né? À frente da comitiva estava Ikeda, que dá nome à missão, né? Um jovem de apenas 27 anos, que era governador de pequenas aldeias na província de Bichu. A delegação era formada por 36 homens, vários deles carregavam 2 espadas, um privilégio reservado aos samurais, a classe guerreira que então exercia grande influência na política japonesa. Será que a gente consegue visualizar essas katanas? Cara, a foto tá muito, aqui tá muito pequenininha, né? Mas dá para ver os chapeuzinhos tradicionais aqui, né? A vestia indumentária, a assinatura do Antônio Beato aqui. Uhum. Mas aqui dá para ver um pouquinho mas dá para ver uma, né? O que parece ser uma espada, mas não dá para ter muito detalhe, né? Infelizmente. Então, só para entender melhor, o que é o shogunato e quem são esses samurais? O que é um shogunato, né? Acho que isso eles não falam na reportagem, acho que é interessante entender isso, porque os samurais é essa classe de guerreiros, né, que depois assumem um protagonismo político, mas eles surgem originalmente como os caras que cuidavam da administração de locais menores, cobravam impostos, faziam a segurança também do local. Aos poucos eles vão se militarizando mais os conflitos constantes, para se proteger de um clã, proteger as terras, principalmente da invasão de um clã rival. E aí começam a assumir cada vez mais um papel político. É muito comum na história, inclusive, né? Você ter um militar que começa a ter muito poder de força física, de violência, e acaba se tornando, sei lá, um imperador, pensando no César da vida, né? Um general que se torna um ditador, imperador e por aí vai. Então, da mesma forma, os samurais eles começam sem esse protagonismo político, mas eles assumem um protagonismo político ao ponto em que, nesse chamado Shogunato Tokugawa, é quando você tem um clã, que é o clã Tokugawa, que basicamente governa o Japão ao lado ali do imperador, mas o imperador já tem um papel nominal. Então você tem o Shogun, que é um samurai que governa efetivamente o Japão, e nesse contexto da foto, o Shogun queria fechar o Japão em relação à presença estrangeira, que é exatamente o que a gente vê aí na sequência da matéria. Então, da política de isolamentos aos portos abertos. Então, a missão que tinham era tão concreta quanto urgente, convencer a França, já entra, né? Assim, o que a França tem a ver com samurais em frente à esfinge, né? Convencer a França a fechar o porto de Yokohama ao comércio exterior. O pedido refletia a preocupação do governo japonês com a crescente presença estrangeira. Então, assim, por que eles estavam no Egito? Então, é absurdo, né? Tipo assim, você pensar, olha a missão. Os caras estão no Japão, e aí o porto de Yokohama está aberto ao comércio exterior, e os japoneses querem fechar o porto de Yokohama. Por que eles lá no Japão não fecham a porcaria do porto de Yokohama, né? Por que os caras têm que mandar um navio para a França para fechar um porto japonês? É porque nesse contexto já é um momento em que as potências ocidentais, assim, Inglaterra, França, o imperialismo, né, século XIX, os caras ou colonizam de fato, chegam e dominam uma região e submetem aquela região totalmente ao seu governo. Os caras dos franceses, os ingleses. Ou esse processo não é viável, ou você não quer ter que se envolver num tipo de dominação assim mais total, você força os governos a fazerem tratados desiguais. Você chega com canhões no porto e fala assim, olha, eu tenho condições aqui pra gente negociar, vocês aceitam? E os caras aceitam. Então, o Japão até então, nesse período do shogunato, eles tinham uma política de isolamento, de se fechar à cultura, ao comércio estrangeiro, à religião estrangeira, especialmente o cristianismo, né? Só que chegou um momento em que os caras foram obrigados a abrir os portos e a abrir o país. Então, os caras estão indo na França, pedindo para a França de Napoleão III, aqui nesse período, né? Pedindo para os franceses ajudarem os caras a manter a sua soberania, né? Eles não garantem por si a soberania. E o Egito, vão abrir lá o mapa, né? O Egito está na rota. Porque como é que você chega do Japão na França, né? É longe, né? É longe. De navio. E é isso, é uma viagem de navio. Cadê o Japão? Aqui. Possivelmente a rota longe. Eu não sei a rota exata que os caras fazem, mas pensando no caso da Índia, como é que os indianos faziam para chegar aqui na Europa, eles saíam do sul da Índia, vinham aqui Mar Arábico, Mar Vermelho, e aí ainda não tinha Canal de Suez, né? Mas eles chegavam no Mediterrâneo, e beleza, estão na Europa. O Japão provavelmente fazia algo parecido. Então os caras saíam aqui da ilha, né? Eles não vinham por terra, seria uma viagem infinitamente longa, né? E perigosa. Então os caras deviam descer, talvez aqui, né? Mar da China Meridional. Não sei como é que eles circulavam aqui as ilhas do Sudeste Asiático,
Mas a partir desse ponto, a viagem era essa, né? Você sai daqui, vem aqui para o Mar Vermelho e vai na direção da Europa, né? No caso, a França que ainda está mais para lá ainda, né? Então, Mais o difícil. Cairo, o Egito era uma região de passagem, assim, para essas comitivas. Isso, exatamente. E a Esfinge está aqui, né? Próximo do atual Cairo, né? Já tinha o Cairo, claro, nessa época, né? O Cairo do início da dominação árabe do Egito. Então, os caras nessa viagem passam pelo Cairo, e se você passa pelo Cairo, você não vai ignorar os monumentos que estão lá, né? As pirâmides e a Esfinge que está ali do ladinho das pirâmides. Mas então, assim, né? E esse aqui é o líder, né? Da expedição. As o tal duas do Ikeda. katanas. Sim, as katanas, né? O katanás, o pessoal fala também. As duas espadas aqui que mostram esse prestígio, né? Dessa classe privilegiada dos samurais. E o camarada, 27 anos, só nas costas, né? Levando 32 caras para atravessar o mundo. Uma missão com chances baixíssimas de dar certo, para conversar com um cara, um povo totalmente diferente. E a gente vai saber se deu certo agora, né? Então vamos lá. Por mais de 2 séculos, o Japão havia limitado severamente seus contatos aí, né? Com o exterior por meio de uma política conhecida como Sakoku, que restringia... vamos falar Sakoku, né? Para evitar aí aquecer demais os ânimos, né, da quinta série. Que restringia a presença estrangeira no país. Se eu não me engano, essa expressão significa reverenciar o imperador e expulsar os bárbaros, que é uma coisa que está sendo até meio reabilitada no Japão atual, assim, o ultranacionalismo japonês, assim, de culto ao imperador e xenofobia exacerbada, né? Mas enfim, esse é outro assunto. Esse sistema começou a mudar em 1853, quando o comodoro americano Matthew Perry, que é, se eu não me engano, o nome do cara do Friends também, o cara que teve overdose. Essa referência não tem referência, não. Chegou ao Japão à frente de vários navios de guerra e exigiu a abertura de portos para o comércio internacional, os chamados portos abertos. Então, essa violação, né, da soberania japonesa, essa abertura forçada dos portos, tinha acontecido aqui alguns anos antes, né, em 1853. O Japão acabou cedendo e o porto de Yokohama logo se tornou um dos principais pontos de contato com potências estrangeiras. Lembra aquela questão também dos ingleses na China, de obrigar os caras a venderem ópio, né? Sim. Que também não é uma colonização efetivamente, mas é um tratado altamente desigual, né? Imposto por força. A reação não demorou. Em 1863, o imperador Komei, que se opunha fortemente à abertura dos portos para as nações ocidentais, promulgou o famoso edito baseado no movimento reverenciar o imperador e expulsar os bárbaros. Esse que era o lema lá, né? Nesse clima de tensão, o shogunato decidiu enviar Ikeda e sua comitiva à Europa na esperança de reverter o que já parecia para muitos irreversível. O desequilíbrio de poder é muito grande, né? O imperador do Japão não tem essa autonomia para simplesmente, como você sugeriu, por que ele não fecha? Se ele fechar, os barcos param no porto ali com os canhões e obrigam de novo. Os bárbaros entram de fato. Né? Exato. A fotografia no Egito agora, né? Foi então que Ikeda e sua comitiva iniciaram sua viagem rumo à Europa. O trajeto seguiu uma rota frequentemente usada por delegações japonesas da época. Cruzar o Egito por terra antes de continuar para a Europa pelo Mediterrâneo. Então os caras chegavam no Egito por mar e provavelmente subiam, né? O Nilo, subiam. Sempre que eu falo subia o Nilo, eu quero dizer subia no mapa, né? Pensando no norte para cima, porque o rio propriamente desce na direção do Mediterrâneo, né? Então a expedição viajou a bordo de um navio de guerra francês. Então os caras vão num navio francês. Os caras já partem num navio francês e fez escalas em Xangai, na Índia. Aí, ó, tem um itineráriozinho: Xangai, Índia e Egito. Durante a passagem pelo Cairo, os membros da missão aproveitaram para visitar as pirâmides de Gizé. Por que não, né? Lá o fotógrafo Antônio Beato, um italiano radicado no Egito, e irmão mais novo do também fotógrafo Felice Beato, célebre por suas imagens do Japão da restauração Meiji, registrou a delegação diante da Esfinge. A fotografia assinada A. Beato no canto inferior existe até hoje. E o Antônio Beato, que a gente prometeu uma revelação sobre um fotografado seu, existem fotos da comitiva do Dom Pedro II no Egito. E algumas dessas fotos, pelo menos, foram tiradas pelo mesmo Antônio Beato. E é interessante que esse cara, né, tá falando que célebre por suas... Para mim, ele é célebre pelas fotos do Dom Pedro II. Pedro II. Mas aqui fala célebre por suas imagens do Japão da restauração Meiji. A restauração Meiji é justamente o processo que segue a esse shogunato Tokugawa. Então, a restauração, no caso, é a restauração do poder efetivo do imperador. Você tem uma centralização de volta no imperador e a classe dos samurais em geral, incluindo o shogun, perdem todos os seus privilégios, né? Eles perdem questões de renda que eles recebiam mesmo. É proibido o porte de armas, né, de espadas, pelos samurais. Então, é uma
é meio que marca o fim, né, dessa trajetória dos samurais assim, no Japão. O samurai se torna uma memória distante, né, a partir desse período. Então essa foto ganha ainda mais relevo, assim, diante do final próximo que eles teriam na história do Japão. São duas ruínas expostas aqui na foto, né? A esfinge e os samurais. Então quer dizer que é o período final dos samurais, O último respiro. último respiro. Fascinante. Depois de atravessar o Egito de trem e navegar pelo Mediterrâneo, a expedição finalmente chegou à França e o desfecho, como esperado, foi negativo para a delegação. As autoridades francesas não aceitaram os pedidos de Ikeda e Yokohama já havia se tornado um importante ponto de presença estrangeira, o que tornava improvável o seu fechamento. Quer dizer, o imperador completamente de mãos atadas, né, para executar os seus interesses, a sua política. E é um momento que fica patente também a fragilidade do Japão diante dessa nova ordem em que você tem ocidentais fortemente armados, uma economia absurda, e se você quiser fazer frente a esse poder, você vai ter que se reorganizar. A ideia de simplesmente se fechar não funciona. Os caras chegam lá de navio e apontam os canhões. Então você vai ter que repensar o projeto de civilização, por assim dizer, né, japonesa. E aí que entra essa restauração Meiji, porque ela aponta num sentido para a restauração de uma figura que é bastante tradicional, milenar, que é o imperador, e você poderia pensar assim, o Japão vai ficar mais distante ainda do Ocidente. Não, porque esse imperador, por mais que seja essa figura milenar, tradicional e que guarda ali uma série de simbolismos muito antigos, ele inicia um projeto de modernização do Japão. Então os samurais são vistos como essa classe do passado, decadente, e você tem cada vez mais o pessoal agora de terno e gravata andando nas ruas do Japão, o uso de armas modernas, né, europeias. Tem aquele filme O Último Samurai, você já assistiu esse filme? Sim. Tem muito tempo que eu assisti com o Tom Cruise, eu nem lembro se é muito bom, na época eu acho que eu achei legal as cenas de batalha, mas é esse o contexto do filme, porque você lembra que tem tipo umas armas já, umas metralhadoras, e aí os samurais correndo com espada contra metralhadoras. É esse o momento. Então, tipo, o que acontece é essa restauração e essa modernização do Japão, e passadas algumas décadas, os japoneses vão estar agindo de forma imperialista na região, né? Então, assim, deu certo, né? No sentido de um projeto de poder, deu certo, com consequências dramáticas ali para os vizinhos, mas para o Japão em si foi um momento de reconfiguração, né? Que devolveu a eles a autonomia que eles não tinham nesse período de assédio aos europeus, né? Agora, estou pensando na imagem do fotógrafo Antônio Beato. É o fotógrafo que fotografa ruínas? Porque Dom Pedro II não vai durar muito depois da expedição dele ao Egito também, né? É verdade. É o Mick Jagger da fotografia. Pode ser também. Tudo que ele tira foto, ou o Midas, né? O Midas invertido da fotografia. Então aqui é outro fotógrafo aqui, né? O famoso fotógrafo Nadar em Paris, retratou vários membros da delegação japonesa em estúdio. Então aqui já outra... Possivelmente, esses samurais estavam naquela fotografia do Antônio Beato. Acredito que sim. E aqui já em Paris, né? Já em Paris. A missão retornou ao Japão em 23 de agosto de 1864, de mãos vazias. Durante a estada em Paris, o famoso fotógrafo Nadar também retratou vários membros da delegação, e desta vez posando diante do pano de fundo de um estúdio. Retornou de mãos vazias e com péssimas notícias, né? Mas isso aqui não aparece na notícia, mas pelo que eu dei uma pesquisada de fundo, o cara, o Ikeda lá, o líder da expedição, voltou encantado pela Europa. Tipo assim, os caras são muito ricos, muito modernos, têm um armamento inacreditável. E essa impressão, que com certeza outras pessoas que fizeram expedições parecidas, aqui fala que é essa segunda expedição, né, levaram também essa impressão para o Japão. Isso certamente participou do convencimento desse plano de modernização, né? Então são samurais, eles mesmos, que e agora, meio que perceberam o irmão do... que o seu tempo passava ali, né? O irmão do Beato, do Antônio Beato? Felice Beato. Ele que foi o fotógrafo da restauração. Irmão mais novo do também fotógrafo Felice Beato, célebre por suas imagens do Japão na restauração Meiji. Verdade. Pode ter sido um contato feito durante essa expedição, para ele ter sido fotógrafo da restauração? Ah, tá, sim, é verdade. Ainda nesse período, a fotografia era uma coisa bem especializada, né? Pois é. Então, já devia ter, tipo assim, tô precisando de um fotógrafo, e você tem, tipo, 2 nomes para oferecer, né? Os irmãos Beato. Os irmãos Beato. Então, dos samurais, a restauração Meiji. O fracasso da missão refletiu uma realidade cada vez mais evidente. O sistema político do Japão feudal estava entrando em crise. Apenas 4 anos depois, em 1864, o shogunato Tokugawa foi derrubado e teve início a restauração Meiji. O Japão, então, abriu suas portas ao mundo, empreendeu um rápido processo de ocidentalização, modernizou sua indústria, reorganizou seu exército
e transformou profundamente a sociedade. Assim, o país que enviara samurais para negociar com a Europa a bordo de navios de guerra tornou-se em poucas décadas uma potência industrial que passou a competir com as grandes nações do Ocidente. Quando Ikeda e seus companheiros posaram diante da esfinge, não podiam imaginar até que ponto o Japão estava prestes a mudar. Vista hoje, aquela fotografia parece capturar um momento de transição histórica, representantes da velha ordem samurai retratados em terras distantes, pouco antes de seu mundo começar a desaparecer. É isso aí. E como sugestão de outros temas relacionando Egito e outras situações inusitadas, eu deixo a recomendação do vídeo sobre por que tem mais pirâmides no Sudão do que no Egito, e também uma das obras mais absurdas da história do Egito, que foi a desmontagem e remontagem de um templo inteiro, que é o Templo de Abu Simbel. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.